Nós estamos iniciando mais um mês, o mês de novembro, e é um mês especial para a nossa igreja, um mês onde nós paramos para refletir um pouco sobre a gratidão. E o tema da série desse mês de novembro é Eu Escolho a Gratidão. Como eu falei no final do culto passado, a gratidão tem que ser uma escolha nossa. Não é algo que surge naturalmente e aí nós vamos o tempo todo agradecer por todas as coisas. Se eu não entender a importância e a mensagem que é realmente a gratidão, eu vou o tempo todo agradecer sempre, mas vai acontecer. Sempre aquele mas vai surgir. Eu agradeço o trabalho que eu tenho, mas, porém, no entanto, e nós iremos achar argumentos para não agradecer aquilo que Deus tem feito e tem realizado na nossa vida. Então, o mês todo nós iremos ouvir aqui aos domingos e na quinta-feira, quarta quinta-feira do mês, que é o dia de ações de graças, um culto especial para que nós possamos fortalecer esse sentimento e essa atitude da gratidão. Então, o mês de novembro eu escolho a gratidão. E o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Tessalônica, diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele está dizendo em tudo e não por tudo. Porque a gente fala assim: como que eu vou dar graças com uma tragédia, uma perda, alguma coisa que me machucou? Ele não está dizendo para você dar graças por todas as coisas, mas em todas as coisas. Seja qual for a circunstância, a situação que nós estejamos vivendo na nossa vida, nós precisamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo e por aquilo que Ele vai fazer na nossa história, na nossa família e na vida daquelas pessoas que nós amamos. Mas se há um tempo onde a ingratidão tem sido pregada com tanta veemência, é o nosso tempo. Os nossos dias, como se divulga, como se propaga e como se contamina com a ingratidão. Quando nós, por exemplo, em qualquer momento da vida informal que nós estejamos vivendo, seja numa fila de banco, seja na fila de supermercado, seja no local de trabalho, basta você dar uma palavra de ingratidão que imediatamente as pessoas irão dar continuidade à sua conversa. Basta você de manhã colocar uma frase de gratidão nas suas redes sociais, que imediatamente irão ter curtidas de pessoas, e alguns vão colocar ainda assim: libera aí para a gente compartilhar. E a palavra de afirmação para que a nossa ingratidão aumente mais ainda. Queridos, esta ingratidão ela tem algumas raízes. Por exemplo, o imediatismo. A nossa geração é uma geração firmada no imediatismo. Basta apenas alguns segundos demorar que nós já perdemos a paciência. Aqui os mais experientes, quando começamos a mexer com o computador, que era C2./MS-DOS, aí você ia colocando tudo e ligando até começar a entrar no computador, ou se não aquela internet discada, aquela musiquinha, que eu não vou fazer aqui, porque nós temos trauma de ouvir aquela musiquinha, mas era 1 hora para ligar o computador. E se nós quiséssemos mexer na internet, entra meia-noite, porque da meia-noite às 6 da manhã era um pulso só e não era tão caro. Mas nós olhamos esse tempo passado, agora você entra no seu celular, você fica 2 minutos sem internet, já dá desespero, já quer ligar para o plano, já quer trocar. Por quê? Porque o imediatismo é muito forte. E por consequência dele, nós praticamos a ingratidão. O nosso consumismo, como nós gostamos de gastar naquilo que não precisamos, com aquilo que não temos, para agradar alguém que não está nem aí com a gente, não é assim? Nós o tempo todo queremos consumir, o tempo todo olhamos para a nossa realidade e precisamos de mais alguma coisa, e por consequência desse consumismo, nós praticamos a ingratidão, o individualismo. Falar obrigado hoje parece que é uma obrigação, não é uma satisfação. Você agradecer a alguém por aquilo que fez, por aquilo que realizou, por aquilo que talvez tenha oferecido a você e foi importante a você, parece que nós temos medo e vergonha de agradecer. Quando alguém nos atende no supermercado, ou nos atende numa padaria, aquela correria no dia a dia, alguém nos estende a mão para a gente,
parece que enrosca na nossa língua aquela obrigado, agradecer aquilo que foi feito a favor de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos individualistas demais. E a nossa ostentação. Hoje a moda é ostentação. Então não basta mais ter apenas um carro para se locomover, a necessidade dele é essa. Nós precisamos do mais caro, do mais aparente. Não basta apenas um sapato que possa nos levar para lá e para cá. Tem que ser aquele que vai, aqueles que conhecem a marca, vai olhar e vai dizer assim, olha o sapato que ele está usando. Sempre nós precisamos ostentar com a nossa aparência. E é interessante que quando nós olhamos os famosos, aqueles que são seguidos, os famosos youtubers, difícil falar, mas são esses que vão ditar as regras, e para que eles possam ser influentes, eles precisam praticar a ostentação. Eles não podem mostrar a simplicidade da vida, porque isso vai afastar os seus seguidores, e quanto mais ostentar, mais nós iremos segui-los. Queridos, por esses tipos de coisas é que entra no nosso coração, na nossa sociedade de forma geral, a ingratidão. E essa frase, todo mês de novembro eu falo dela. A gratidão é construída a partir da consciência de saber de onde viemos. A gratidão, ela só é construída quando nós paramos para refletir da onde que nós saímos. Por quê? Porque somente assim nós iremos enxergar as mudanças que existiram na nossa vida. É impressionante como nós não temos consciência, como as coisas mudaram, como a realidade da nossa vida mudou, como as coisas melhoraram, como as coisas mudaram positivamente. Muitas vezes nós lamentamos o salário que nós ganhamos, mas quando nós olhamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, e pior ainda, quando nós olhamos para os nossos pais, para a nossa infância, nós não conseguimos agradecer e reclamamos daquilo que nós temos, daquilo que nós ganhamos. Por quê? Porque nós esquecemos de onde nós viemos. Queridos, é ter sensibilidade para com aquilo que aconteceu na nossa caminhada. É estar mais sensível para a mudança, mais sensível para aquele momento de prosperidade, de felicidade, estar mais sensível para aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Então, quando nós passamos a ter consciência de onde nós saímos e aonde nós estamos, a gratidão passa a ser construída na nossa vida. Por quê? Porque a gratidão cresce conforme a nossa compreensão do mover de Deus. Quanto mais compreensão nós temos que Deus está movendo, que Deus está conduzindo a nossa história, que Deus está abrindo as portas para nos abençoar e fechando aquelas que não serão bênçãos para nós, quanto mais consciência eu tenho, mais a gratidão vai ser um sentimento comum da minha vida. Mas sabe qual é o grande problema? Uma frase que nós ouvimos muito ao longo da nossa vida, e nós muitas vezes inconscientemente repetimos: ah, se não é o meu ombro aqui, ó, se não é o meu suor, se não é o esforço, se não é eu entregar o meu tempo, a minha vida, ah, se não sou eu, isso não estaria assim. Queridos, talvez seja um orgulho bom isso entre nós, mas isso começa a ser trabalhado não como algo que vai nos levar à gratidão por aquilo que nós conseguimos realizar, mas aquilo que nós temos, aquilo que nós realizamos, começa a ser olhado de forma custosa para a gente e não de forma grata. Por exemplo, quando os nossos filhos pegam alguma coisa nossa e vai estragar, qual que é a nossa reação? Você acha que isso é barato isso daí? Você acha que foi de graça, cai do céu? Você acha que isso aí... Por quê? Porque aquilo para nós não foi ouvido como algo de gratidão no nosso coração, mas foi algo penoso, algo custoso. Ou seja, a ingratidão é fruto de uma crença apenas em nossos esforços. A ingratidão é fruto de acreditar que tudo que temos e tudo que somos é apenas fruto daquilo que nós nos esforçamos. E a consequência disso é que cada vez mais, por mais que conquistemos, por mais que nós tenhamos mais coisas, por mais que a felicidade, o outro olhe para a nossa vida e diga que a nossa grama está verdinha, nós não conseguiremos enxergar. Por quê?
esforço me trouxe. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quanto mais compreendemos que Deus é quem move a nossa história, o querer e o realizar é dele sobre nós, mais a gratidão cresce dentro de nós. Quanto mais consciência eu tenho do mover de Deus na minha vida, na minha família, na minha história, mais eu aprendo a agradecer todas as coisas, ou seja, mais eu escolho a gratidão, mais eu escolho viver a gratidão todos os dias da minha vida. São 4 mensagens, e não tinha como começar a não ser por essa. Eu escolho a gratidão quanto à nossa salvação. Queridos, você já agradeceu a sua salvação? Interessante o quanto nós temos por costume, até no nosso coração: Deus, obrigado por Cristo Jesus, obrigado pela mensagem da cruz, Deus, eu sou grato porque eu fui reconciliado com o Senhor. Mas o quanto nós somos gratos e quanto isso é a razão da nossa alegria. Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 20, Jesus, no começo do capítulo 10, ele chama 70 homens, 70 discípulos, e dá uma ordem a eles, que eles saíssem de 2 em 2 e fossem por todas as cidades, povoados, por todos os lugares, batessem na porta de todas as pessoas que eles pudessem e falassem para elas sobre o reino de Deus, que falassem para elas que estava próximo o reino e que Jesus estava ali, que agora um novo rei iria surgir. E ele começa então a dizer àqueles homens que eles confiassem totalmente pelo caminho, não precisariam se preocupar com comida, com bebida, é que eles fossem apenas obedientes à ordem de Jesus, que eles iriam ver os sinais acontecendo. E Jesus fala assim para eles: vão, porque eu dou a vocês a minha autoridade. E passa, então eles vão e fazem isso, e alguns dias depois eles voltam na presença de Jesus. E assim diz o texto: então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eles voltam contando para Jesus, o texto diz assim: possuídos de alegria. Queridos, eu imagino o que é voltar depois de alguns dias longe de Jesus e contar a Ele tudo o que fizeram, a maneira que eles ensinaram, a maneira que eles profetizaram, a maneira que eles colocaram os demônios para correr, tudo aquilo que passou, e eles voltaram desesperados para voltar para Jesus, porque eles foram usados por Deus. E a resposta de Jesus é imediata: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse texto tem 2 possíveis interpretações. A primeira dela é o seguinte, referindo-se à queda de Lúcifer baseada em seu orgulho. Isaías 14:12, Ezequiel 28:14 ao 18. Muitos teólogos dizem que quando Jesus está referindo-se àquele que viu Lúcifer caindo do céu, é exatamente pegando essas 2 passagens, dizendo assim: eu vi que ele caiu por causa do seu orgulho. Ele quis ser igual a Deus, ele quis a glória de Deus, ele quis tirar a autoridade de Deus, e por consequência disso, ele foi expulso do céu, e Jesus viu ele caindo do céu por consequência do seu orgulho. Mas outros teólogos dizem o seguinte, que Jesus refere-se à manifestação do reino de Deus sobre as trevas. Então ele está dizendo que o poder de Satanás está caindo, porque agora a autoridade foi dada a Jesus, e essa autoridade foi passada agora aos seus discípulos. E aí você vai me perguntar: pastor, qual é a sua favorita?
aquela que se refere a Jesus dizendo no passado, aonde Lúcifer, por consequência do seu orgulho, foi lançado longe dos céus, ou aquele que Jesus está dizendo que a autoridade estava sobre os seus discípulos? Eu não fico em cima do muro, eu respondo, as duas eu gosto delas. Por quê? Porque a primeira, pelo risco do orgulho de fazer e ver os sinais. Então, a primeira nós podemos entender que há um risco de olhar aquilo que nós fazemos, aquilo que Deus faz através da nossa vida, e isso produzir no nosso coração um orgulho, mas também pela autoridade de Jesus dada aos discípulos. E essas duas nós podemos encontrar no próprio contexto. O texto seguinte vai dizer que Jesus faz uma oração de gratidão porque as coisas poderosas de Deus foram reveladas aos humildes, aos simples. Então ele vai mostrar que é possível, que a humildade é algo importante continuar no nosso coração. Mas também ele vai falar aos seus discípulos que agora os inimigos não mais terão poder sobre eles. E aí então mostra que as duas possibilidades podem acontecer. Mas o que eu prefiro entender nesse texto também é que é um alerta de Jesus. Se eu fosse escrever a continuidade desse texto, eu diria da seguinte maneira: cuidado para não tornarem-se viciados em sinais como Israel tornou-se. Lembra? No Egito, as 10 pragas, e a consequência disso foi que toda vez eles queriam sinais. Quando eles se aproximavam de Jesus, o que eles pediam para Jesus o tempo todo? Sinais. E não se tornarem orgulhosos por confiar em suas próprias obras ou ações, como os fariseus fazem, o tempo todo achando que são mais do que os outros por aquilo que praticam, e principalmente pelo fato de ir em frente às sinagogas, nas praças, e orar em voz audível, achando que isso vai atrair a atenção das pessoas, perdendo o foco de quem é a autoridade. Ou seja, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é: cuidado para o orgulho não entrar nos seus corações por aquilo que você tem feito, pela autoridade que eu tenho dado a vocês. Mas também cuidado para não ficar viciado em sinais e esquecer daquele que faz o sinal, daquele que faz o prodígio, daquele pelo qual deu autoridade, que o tornou capaz de realizar e expulsar os demônios. Queridos, o maior perigo aqui é esquecer a principal razão da alegria. Olha o que diz o texto que nós lemos: então regressaram 70 possuídos de alegria. Por quê? Porque até os inimigos, os espíritos, lhes submetiam. Ou seja, a alegria que estava no coração dos discípulos era exatamente movida, realizada por aquilo que eles faziam. Mas Jesus redireciona a alegria deles. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos permitem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha o que ele diz: alegrai-vos, não por aquilo que vocês conseguiram fazer, não pela autoridade que vocês tiveram sobre os espíritos malignos, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Queridos, estava procurando algumas frases para esse sermão, que eu me deparei com esse homem, James Young Simpson. Alguma mulher conhece esse homem? Não? Mas esse homem foi muito importante na vida de cada um de vocês, e algumas ainda será. Esse homem descobriu o cloroforme, foi o primeiro a usar anestesia no parto. Foi aquele que primeiro usou a anestesia para que a dor do parto diminuísse. E um dia foi perguntado para ele: para você, qual é a sua maior descoberta? Sabe qual foi a resposta dele? Minha mais grandiosa descoberta foi quando me dei conta de que Jesus Cristo era o meu Salvador. A maior razão da alegria desse homem não era o fato de tirar o sofrimento de inúmeras mulheres ao longo da história,
mas era exatamente o fato dele ter descoberto quem era o seu Salvador. E nas palavras do apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aos Coríntios: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, se há uma razão para que nós possamos cultivar alegria no nosso coração e dizer que nós escolhemos a gratidão, é exatamente escolher a gratidão pela nossa salvação em Cristo Jesus. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, quando nós nos envolvemos com a igreja, com a missão, nós corremos o grande risco de perder o foco. Nós corremos o grande risco de achar que a razão da nossa alegria é o nosso ministério, a razão da nossa alegria é a nossa igreja, a razão da nossa alegria é aquilo que eu posso fazer. Não é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, não é isso que aquele homem descobriu quando encontrou Jesus Cristo, não é isso que o apóstolo Paulo descobriu quando encontrou a Cristo e entendeu que Ele era o seu Salvador. Mas eu sei que talvez possa passar na mente de cada um de nós aqui o fato de como assim é possível ser ingrato quanto à nossa salvação. Será que alguém teria a ousadia de levantar a mão e falar: pastor, eu sou salvo em Cristo Jesus, mas há uma grande ingratidão dentro do meu coração por essa salvação? Será que nós iríamos declarar que nós somos ingratos pela nossa salvação? Queridos, mas há um grande risco, pelo menos 3 maneiras de nós declararmos a nossa ingratidão para com a salvação. E a primeira delas, quando não aceitamos o meio pelo qual ela nos é concedida. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uma das maneiras de nós sermos ingratos pela salvação dada a nós por Cristo Jesus é não termos consciência e não aceitarmos da maneira que ela é oferecida a cada um de nós, que é simplesmente por meio de Cristo Jesus, não por obras, mas apenas pela graça. Eu sei que às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: o pastor Alexandre é muito repetitivo na mensagem dele. Queridos, em 3 anos, todos os domingos, nenhum domingo eu repeti uma mensagem minha aqui nessa igreja. Mas sabe por que me chamam de repetitivo? Porque todo domingo que você senta nessa cadeira aí, você ouve o seguinte: Jesus Cristo morreu por você na cruz, e é por isso que você é salvo. Simplesmente por isso. Ninguém que vai visitar a nossa igreja vai sair daqui sem ouvir essa realidade, que a salvação nos é oferecida por Cristo Jesus. Mas quando nós esquecemos desse detalhe e focamos nas nossas obras, nós somos ingratos para com Deus. E quer ver uma maneira que nós fazemos isso? Quando nós achamos que aquilo que eu faço para Deus é o que Deus abençoa para mim, aquilo que eu dou para Ele é aquilo que Ele vai retribuir para mim. Isso é uma maneira ingrata. Mas a segunda maneira ingrata é quando não cultivamos a intimidade que foi restabelecida. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estamos já, olha o que diz o texto, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Queridos, nós não iremos experimentar a vida eterna quando nós morremos. Não vejo a hora de Jesus voltar para experimentar a vida eterna. Não vejo a hora de a minha morte chegar para que eu possa encontrar a Jesus. Queridos, Ele está deixando claro que em Cristo Jesus, agora nós já somos reconciliados. Nós já estamos vivendo intimidade com Deus. Nós já estamos podendo falar com Deus por meio de Cristo Jesus e sermos ouvidos por Ele. Nós já fomos reconciliados, porque aquilo que nos separava de Deus, que era o preço do nosso pecado, foi pago naquela cruz. Mas se há uma maneira que eu sou ingrato, é quando eu não cultivo essa intimidade com Deus. Queridos, muitos casamentos enfrentam crises, porque o casal não consegue dialogar, porque não consegue conversar, porque não há intimidade suficiente naquele relacionamento, e por isso que eles vivem as suas tribulações.
Mas nós, quando estamos assim, nós nos desesperamos, nós queremos mudar o nosso casamento, nós queremos mudar a nossa família, mas quando nós não cultivamos a intimidade com Deus, parece que isso não pesa no nosso coração, parece que não pesa a responsabilidade e o privilégio de falar com Deus, parece que nós trocamos qualquer coisa. Ao invés de orar, eu tenho outra realidade. Se pegássemos a nossa agenda, se a nossa agenda espiritual pudesse ser vista e olhando aquilo que é o compromisso com Deus, nós iríamos nos surpreender quantas coisas nós iríamos riscar da nossa agenda. E nós iríamos perceber que a maior parte dos compromissos cancelados ao longo do ano foi o compromisso que nós tínhamos com Deus. Queridos, quando nós negamos e não cultivamos essa intimidade, nós estamos sendo ingratos com Deus, porque Ele fez de tudo que era necessário para nos aproximar dEle, para que pudesse voltar essa intimidade. Mas uma terceira forma de sermos ingratos é quando depositamos nos sinais a nossa alegria. Não obstante alegrarmos, porque os Espíritos se vos submetem. Jesus percebeu nos seus discípulos que aquilo que dava alegria a eles não era o estar com Jesus, ou entender que Jesus era o Senhor que tinha autoridade, mas era aquilo que eles faziam. E quando nós deixamos de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, a tristeza vem dentro de nós. Quantas vezes nos abatemos porque queremos fazer alguma coisa para Deus, mas não dá certo. Imagina se Jesus deixasse os seus discípulos acreditarem que a alegria deles era firmada naquilo que eles faziam. Texto um pouquinho antes do capítulo 9, chega um pai desesperado para os discípulos e pede só uma coisa aos discípulos: discípulos, o meu filho está endemoniado, por favor, tire o demônio do meu filho. Sabe qual é a reação dos discípulos? Passam horas e horas tentando tirar aquele demônio. Sabe o que eles conseguem fazer? Nada. Se a alegria deles estivesse baseada apenas naquilo que eles faziam, queridos, não teriam motivação de continuar caminhando com Jesus. Se a minha alegria está baseada no pregar o sermão e ser um bom sermão, eu não caminharia mais com Jesus. Eu estaria desmotivado totalmente, porque eu sei o quanto eu falho naquilo que Deus colocou para eu fazer. Se aquilo que é o ministério que Deus colocou na sua vida é a base da sua alegria, queridos, cuidado, porque uma hora o seu ministério vai ser tirado, e aquela alegria que era baseada nesse ministério, Deus vai cobrar você, e você vai sentir a tristeza e a amargura do que é andar sem esse ministério. Então, quando nós depositamos naquilo que nós fazemos, é uma maneira de sermos ingratos para com Deus. Mas, se a escolha da gratidão por nossa salvação, nós precisamos pelo menos 4 realidades. A primeira delas, compreender que Ele nos convida e depois nos envia. Olha como começa o capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também nos enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Qual é a primeira atitude de Jesus? Convocar os 12. Quando você começa a ler o Evangelho, percebe o que vai acontecendo, passa a história de Jesus, o seu nascimento, passa ali o seu batismo, começa o ministério público. A primeira coisa que Ele faz, chama homens. Para quê? Para andar. Vinde após mim, andem comigo. Queridos, o grande problema nosso é que nós queremos ser enviados antes de entender que Ele nos chamou para andar com Ele, para estar com Ele. Então, quando nós entendemos aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, para que eu pudesse ser reconciliado com Ele, andar com Ele, isso vai mover meu coração, e eu vou aprender a dizer: eu escolho a gratidão pela minha salvação, porque antes dEle me enviar, antes dEle me vocacionar, dEle mandar fazer alguma coisa, Ele me convidou para andar com Ele. Ele me convidou para estar com Ele, para participar daquilo que Ele vai fazer, para entender o que Ele está fazendo. É interessante quando nós somos chamados para comer uma pizza, como eu fui essa semana na casa do Marcelo e da Flávia, ou tomar um café qualquer dia desse. A gente vai preocupado apenas com aquilo que vamos fazer lá. Talvez a gente faça reunião na igreja, e a maior preocupação nossa é o que fazer, o que conversar. E esquecemos o maior privilégio
quer conhecer um ao outro, quer fortalecer os laços uns dos outros, quer poder entender a possibilidade que nós temos. Então, quando nós temos, por exemplo, encontro de crianças, é entender, mostrar para elas o quão é importante ter amigo na igreja e saber que tem mais crianças aprendendo esse evangelho. Quando tem encontro de mulheres, é entender que essas mulheres estão passando as mesmas lutas que nós estamos e nós caminhamos junto umas com as outras. Os homens é a mesma coisa, o domingo à noite, é entender que o mais importante é estar junto. É o que Jesus está nos ensinando a fazer. Aprenda a cultivar a gratidão por uma simples razão. Ele convidou você para estar junto dele. Ele convidou você para andar com ele. Vinde após mim. Ele primeiro anda com Jesus, depois eu vos farei pescadores de homens. Então a primeira coisa que você precisamos aprender na nossa vida para poder cultivar a gratidão é compreender que primeiro ele chamou você. A primeira preocupação de Jesus foi fazer com que você entendesse a mensagem dele e andasse após ele. Olha o que diz Jeremias 31: de longe me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eles têm uma música antiga, nós cantamos uma aqui antiga, só fizeram o gesto, depois do gesto no ano que vem. Vocês lembram do gesto? Quero o arte, as aves do céu. No domingo que vem eu me comprometo a ensinar vocês esse gesto. Mas queridos, eu lembro de uma música: com amor eterno eu te amei, por isso, porque ele te amou, ele atraiu você para ele. Queridos, esse é o maior privilégio, a maior motivação de gratidão do nosso coração, é saber que ele escolheu nos amar quando nós ainda éramos pecadores, e como ele atraiu, não foi por força ou por violência, mas com benignidade ele nos atraiu. Mas também é compreender que ela nos é concedida pela graça e não por obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu sei que é muito parecida com a primeira, mas só para você entender, olha esse convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós ouvimos esta frase de Jesus, esse convite, a primeira coisa que vem na nossa mente, o que é? A nossa sobrecarga, a correria, a nossa agenda, os nossos problemas. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando com aqueles que queriam andar com Deus naquela época, mas os fariseus colocavam um peso tremendo nas suas costas. Os fariseus exigiam muitas coisas deles. Os fariseus faziam deles homens e mulheres religiosos demais, entendendo que era o esforço deles que iria atrair a atenção de Deus, e por consequência disso eles se afastavam, não queriam andar com Deus, não queriam saber de Deus na história deles, tinham medo de falar que queriam assumir um compromisso, porque era pesado, era custoso, era difícil demais andar com Deus, e sabia que a maior parte das pessoas do nosso tempo não querem andar com Deus, não querem assumir um compromisso com Jesus, porque nós somos religiosos demais e jogamos uma expectativa sobre elas, dizendo assim: se vocês não mudarem, se vocês não fizerem isso e aquilo, Deus não vai aceitar vocês. E a consequência disso é que a religiosidade oprime. Queridos, enquanto nós temos medo de falar que nós somos seguidores de Jesus, e aquele peso vem nas nossas costas, mas como Jesus convida assim: olha, entenda uma coisa, o fardo pesado deixa que eu levo, o fardo pesado deixa que eu coloco nas costas. Aquilo que é preciso fazer para que vocês andem com Deus não é o esforço de vocês, deixa que eu faça o que é necessário. A única coisa que vocês vão levar sobre vocês é o meu jugo, que é leve, que é suave. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. O que é preciso ser reconciliado com Deus, é preciso pagar com a morte, deixa que eu pago. É preciso fazer um sacrifício naquela cruz, deixa que eu vou. É preciso sofrer, deixa que eu sofro. É preciso ser açoitado, humilhado, rejeitado, crucificado, sepultado, deixa que eu faço. Você apenas faz uma coisa: creia. Creia que tudo isso é por você. E aí você vai aprender o que é a gratidão, porque essa salvação é oferecida pela graça e não pelas obras. Aí eu vou entender
entender como é leve andar com Jesus, como é leve exercer o meu ministério, como é leve falar desse evangelho às outras pessoas, como é leve andar com Deus, como é leve orar, como é leve ler a Bíblia, porque o mais pesado Ele já levou sobre si. Mas também é compreender de onde viemos e para onde iremos. Lembra? Gratidão é lembrar da onde nós viemos, da onde nós saímos e aquilo que Deus vai fazer na nossa história. Então eu vou aprender a cultivar a gratidão pela salvação quando eu entender de onde eu vim. Olha o que Colossenses diz, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. De maneira bem simples, você e eu tínhamos a culpa do pecado sobre nós, e o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação eterna de Deus. Era essa a nossa condição, e mortos espiritualmente, sem condições nenhuma de respirarmos e tentarmos buscar a presença de Deus. Mas nós saímos dessa realidade de perdição. E olha o que diz Jesus aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, essa conversa de Jesus é um momento muito fácil do ministério dele, onde ele começa a dizer aos discípulos que ele passaria pela morte, e já não estaria mais com os seus discípulos. Agora imagina o desespero dos discípulos, daquele grande líder que tinha com eles, dizer para eles que iria morrer. E aí Jesus olha para eles e fala assim: não turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, ansiosos, não fiquem temerosos, entendam só uma coisa: eu estou indo na frente para que eu possa preparar morada para vocês, e quando eu voltar, eu vou levar vocês, e aonde eu estou, vocês também estarão. O que Jesus está dizendo? Eu vou voltar para junto do Pai, e eu vou preparar tudo, para que quando chegar a volta de vocês, a ida de vocês para lá, e vocês vão chegar, vai estar tudo preparado. Eu vou contar aqui veemente agora aqui uma ilustração para vocês entenderem. Desculpa, mas de você, da nossa casa. Todo ano eu e a Janaína saímos de férias, ficamos 10 dias, 15 dias fora. Eu vi o desespero no olhar da Janaína, porque a casa, sem ninguém na casa, estava toda suja. E aqueles 15 dias descansando, virava o quê? Um dia inteiro cansativo de trabalho. E aí nós tomamos uma decisão importante. No 14º dia, alguém vai em casa e faz uma bela faxina. Para nós chegarmos no dia seguinte, a casa está limpa. E eu via na viagem o brilho do olhar da Janaína, porque sabia que ia chegar lá, a casa estaria limpa. Queridos, isso é muito pouco perto do que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Agradeça por onde você saiu, o estado que nós estávamos sem Deus no mundo, e agora entenda o que Jesus está dizendo aos seus discípulos: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe o que diz Apocalipse 21? Que essa nova casa é tão perfeita, mas a perfeição dela é o simples fato que era lá no começo. Deus estava com Adão e Eva, e vai ser perfeita porque Deus estará com a gente. E o que ele diz é assim: que Ele estará conosco, e o próprio Jesus enxugará nos nossos olhos toda lágrima, e Ele será nosso Deus, e nós seremos para Ele como o seu povo. Queridos, se há uma razão para que nós possamos escolher a gratidão pela nossa salvação, é saber onde nós estamos e para onde nós estamos indo, e por fim, compreender que Ele nos deu autoridade para realizar as suas obras. Agora sim,
Já aprendeu a agradecer a sua salvação, porque não é pelas obras, é simplesmente pela graça? Entendeu tudo isso, onde você saiu, para onde você vai? Agora sim, discípulos, vocês receberam autoridade. Senhor, os próprios demônios se vos submetem pelo teu nome. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, a gratidão pela minha salvação é entender que a partir da minha salvação eu passei a fazer parte de um novo projeto, de uma nova realidade, não apenas na minha vida, mas na vida de outras pessoas, que também irão saber o que é a salvação, o que é encontrar a Jesus, e poder também um dia poder dizer que escolhe a gratidão pela salvação, porque um dia nos desgarraram, um dia andou longe, um dia não sabiam por que queria andar com Deus, e não sabiam como andar com Deus, mas agora eu sou um instrumento de Deus para abençoar, sou instrumento de Deus para mostrar os sinais, instrumento de Deus para fazer com que as pessoas possam ouvir esse Evangelho e serem transformadas. Não há privilégio maior na nossa vida do que poder ver alguém sendo transformado pela mensagem da cruz. Lado bom da Janaína agora. Queridos, todo ano, olha as mensagens do meu aniversário que a Janaína escreve para mim. Todo ano. Ela sempre vai começar assim: obrigado. Obrigado porque você mostrou o caminho da salvação. A primeira coisa que a Janaína escreve todo ano, quando se refere ao meu aniversário, não é porque eu sou um ótimo esposo, um ótimo pai, que desencadeia. Não foi isso. Mas é simplesmente, desculpa, mas simplesmente porque um dia nós sentamos lá na casa dela, no sofá da casa dela, pegamos aquela Bíblia grande que ela tinha e começamos a ler juntos. Até a hora que Deus abriu o entendimento do coração dela, ela compreendeu aquilo que Jesus fez pela vida dela. Queridos, esse é o grande privilégio de poder fazer parte daquilo que Deus está fazendo na história. E nós vemos histórias de evangelistas, homens que mudaram nações, mas nós podemos mudar a nossa família, nós podemos mudar a nossa casa, nós podemos mudar o local de trabalho, nós podemos mudar pessoas que nós conhecemos, nós podemos mudar até aquele que nós nem conhecemos, mas que Deus coloca um dia sentado do nosso lado, com a oportunidade de falar da mensagem da cruz. É por isso que nós somos salvos, porque agora nós podemos fazer parte desse projeto de Deus, e por isso nós somos gratos a Ele. Olha o que diz o Salmo 136, versículo 1: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E antes de orarmos, iniciar essa mensagem, orar de forma definitiva, eu quero convidar você a um tempo de oração. Por essa mensagem, escolher a gratidão pela nossa salvação. Feche seus olhos e fale com Deus, agradeça a Ele por aquilo que Ele fez por você. Nós queremos a Deus render graças ao Senhor, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Tantas vezes nos envolvemos com aquilo que se refere ao Senhor, Pai, mas esquecemos de nos envolver diretamente com o Senhor, Pai. Às vezes agradecemos a vocação, o ministério da igreja que temos, Pai, mas esquecemos de agradecer a Deus a salvação em Cristo Jesus. Agradecer a Deus porque nós não tínhamos condições nenhuma de alcançarmos por nós mesmos, mas o Senhor escolheu nos amar, e em Cristo Jesus nos resgatou, nos reconciliou. Essa é a reconciliação que nós temos agora com o Senhor, Pai. E nós não queremos viver a ingratidão a Deus pela nossa salvação, mas nos ensine a cultivar essa gratidão constante a Deus, entendendo a Deus o tamanho da bênção, o tamanho do privilégio, o tamanho da graça que foi direcionada a cada um de nós, entender a Deus que tudo que era necessário, Cristo Jesus fez na cruz por nós. E a Deus o sofrimento, a Deus não era apenas, ó Pai, os pregos daquela cruz, não era apenas o açoite, não era apenas a humilhação, mas era toda
a ira do Senhor, Deus, tudo aquilo que a justiça do Senhor requeria de cada um de nós, ó Pai. E tudo isso foi colocado sobre Cristo Jesus. O que era sobre nós foi levado sobre Ele. E a tua palavra diz isso, ó Deus, que Ele levou o castigo que era sobre nós, Ele levou sobre si naquela cruz. E agora nós somos, ó Deus, sarados, nós somos perdoados, reconciliados, nós somos salvos, ó Deus, por toda a eternidade. Nós temos a esperança, ó Deus, do céu, nós temos a esperança, ó Deus, de andar com o Senhor por toda a eternidade, ó Deus, porque Cristo conquistou isso a cada um de nós. Nos ensina a cultivar essa gratidão, ó Pai. Que a nossa alegria não seja naquilo que fazemos, não seja naquilo que realizamos, ó Deus, mas que a nossa alegria seja primeiro, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Pai. Porque o nosso nome está diante dos olhos do Senhor. A tua palavra diz que nós somos um precioso tesouro diante do Senhor, Pai. Que nós somos a menina dos teus olhos, que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que nós somos a geração eleita, a nação santa, um povo que é chamado de família do Senhor, Pai. Que seja essa a nossa alegria, que seja essa a nossa maior razão de agradecer ao Senhor, Pai. Nos ensine, Deus, nos motive, nos corrija a cada dia quando nós depositarmos alegria em outras coisas. Que a nossa alegria esteja, Deus, na salvação, no fato de nós pertencermos ao Senhor, e que todos os dias possamos cultivar a gratidão, agradecendo a Deus, entendendo que foi pela fé em Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, com essa alegria, compartilhar às outras pessoas esta mesma mensagem que mudou a nossa história, para que elas possam também conhecer ao Senhor e também as suas histórias sejam mudadas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.